Olá, que bom estar de volta aqui com o nosso programa Santiago Entrevista. A gente em mais uma semana aqui levando para você informação através do nosso bate-papo. Estou aqui com meu grande amigo Amaro Marques, advogado e também faz parte aqui um pouco da política sete-lagoana. Está conosco mais uma vez, esteve conosco no final do ano passado, fazendo algumas análises e hoje está de volta conosco. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Acesse lá, faça contato com o pessoal, você que precisa do seu site, do seu e-commerce e da sua rede social. É muito bom estar com você de Sete Lagoas, que nos assiste aqui pelo canal 8 da Claro, TV a cabo, também nossa rede social, você que nos assiste no YouTube, não deixe de viralizar também esse vídeo. E um abraço para você de todo o Brasil que nos assiste aí pelo canal da ComBR, são vários canais e é muito bom estar com todos vocês falando sobre os assuntos aqui de Sete Lagoas. Amaro, que bom estar recebendo você de volta aqui, amigo. Está num 2023 de, como se diz, vento e popa, né? Você está aí parecendo que está com o pé já afundado no acelerador, estão começando o ano ainda, você já está acelerado, né? Que bom, hein? Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento os telespectadores do seu canal e da TV. E a gente tem que estar sempre em movimento, né? Bicicleta, quando você não movimenta, ela cai. Você tem que ter, para ter o equilíbrio, você tem que estar sempre em movimento. Então a gente começou com um projeto novo e a gente está no campo progressista, então a gente está com o partido rede, com a rede de sustentabilidade, partido político, para a gente trabalhar a questão idealística do partido aqui dentro do município. Aí vamos ver o que vai dar, né? E você continua atuando como advogado, né? No escritório. Sim, tô lá no Boa Vista? Estou no escritório de advogado, eu preciso ganhar dinheiro, né? A política para alguns, ela dá dinheiro, e tem muitas pessoas que vão para a política exatamente para ter para ganhar dinheiro, para ter um recurso financeiro, ou em busca do poder, simplesmente pelo poder. Para mim, a política é mais um campo ideológico mesmo. Eu gosto da política para tentar melhorar a vida das pessoas e para tentar trabalhar questões de políticas públicas, que eu acho que a política pública é que faz com que a sociedade se desenvolva, que ela consiga as estruturas necessárias para melhorar a vida das pessoas. Porque fazer via, melhorar calçamento, a questão da saúde, tudo isso, todos esses objetivos que são do Estado, eles são objetivos que tendem a valorizar as pessoas. Se você não coloca as pessoas à frente desses projetos, não tem sentido. Uhum. Então, para isso, o campo progressivo, a gente pensa mais nas pessoas e menos no capital. E também, para pensar no capital, a gente nem precisa ir muito longe, né? Tem muita gente pensando nisso. Na questão econômica, já tem muita gente pensando. Então, pensar nas pessoas é um viés que algumas correntes partidárias têm que fazer também. Na parte lá do seu trabalho, né, como advogado, você tem um atendimento em qual área? Eu sou civilista, eu trabalho mais direitos civis, né? E engloba também a questão de direito de família. As pessoas, o direito civil, ele sempre está sendo moldado de acordo com que a sociedade também vai se evoluindo, né? O direito civil é progressista. Ele não é tão conservador. Embora as pessoas que se dizem conservadoras, elas podem buscar também na justiça o direito de garantir esse seu modo de vida também. Então, mas eu sou civilista, eu gosto do direito civil. Por ele que eu me apaixonei, por ele que eu gosto de exercer e tenho mais facilidade. Qual que é a tendência maior de atendimento seu? Quais são os principais casos? Atualmente eu trabalho muito na questão de inventários, trabalho muito na questão de direito do consumidor, trabalho também com o direito relacionado à garantia do direito de saúde, tratamento de alto custo, o acesso a medicamentos de alto custo. Então eu trabalho muito garantia da saúde, que é uma das garantias constitucionais. Trabalho também com direito de personalidade, com a negativação indevida, dano moral. É essa linha de atuação. Questão de aposentadoria também?
De aposentadoria eu trabalho, mas eu trabalho menos. Eu pego alguns casos relacionados aos meus clientes, mas é numa quantidade menor. Deve ter uma área no escritório. No escritório tem, nós temos lá profissionais que englobam todas as áreas. Direito do trabalho, direito previdenciário, direito administrativo na questão de concurso público, agora tem um concurso público grande aí da Polícia Militar, o pessoal lá está encampando esses processos para fazer a questão administrativa, para garantir o acesso das pessoas ao cargo, se elas tiverem dificuldade em alguma fase. Então lá o escritório engloba todas as áreas. Muita gente comenta mundialmente que a profissão do advogado ela vai chegar num ponto que ela não vai existir mais por causa dos computadores. Eu não acredito muito nisso, não. Como é que você tem visto isso? Eles estão falando que a inteligência artificial agora ela está se desenvolvendo mais e ela já é capaz até de transcrever peças processuais. Mas eu acho que o desenvolvimento da inteligência artificial, a inteligência humana ela também tem que evoluir, entendeu? Não pode em prol o que? As máquinas é que vão dominar o mundo? Isso é um dilema da década de 90, né? Os filmes falavam que as máquinas iam dominar o mundo, De Volta para o Futuro. Tinha uma questão relacionada a isso, mas eu acho que a inteligência humana, em todos os casos, ela vai sobressair. Então, é nesse sentido que a gente tem também que evoluir. A gente tem que evoluir o nosso pensamento. O povo fica falando assim, eu sou uma pessoa moderna. Hoje ser moderna é ser uma pessoa ultrapassada, porque nós já ultrapassamos esse marco histórico temporal de modernismo. Nós já estamos no pós-modernismo, que é sinalizado pelo escritor Bauer, né? Então ele fala de uma sociedade líquida que tem que se moldar aos ambientes na forma que eles se encontram. Então é diferente, nós estamos já no pós-modernismo. Então o modernismo já está para trás. Então não existe a pessoa moderna hoje, as pessoas que se dizem modernas hoje, elas já são ultrapassadas. Nós temos que ser pessoas pós-modernas. E a pós-modernidade ela traz esses desafios. Percebemos elementos na sociedade que não estavam presentes antes e que agora fazem uma grande diferença. Nós temos a figura dos influencers e dos produtores de conteúdo digital. Influência, o que é um influencer? O influencer é uma pessoa que, em tese, domina determinado assunto. Nas redes sociais, o que tem se destacado? Os influencers começou com os influencers de roupa. As mulheres que se vestiam, que davam dica de que roupa as pessoas deveriam usar, que estariam mais atualizados ou dentro da tendência de moda prevalecente, né? Então eles começaram, as influencers de moda, com foto, com peças do vestuário feminino que estivessem em destaque naquele momento, elas começaram a fazer tendência, então elas começaram a ter uma visibilidade maior. E as redes sociais começaram a pagar por essa visibilidade. Então isso acabou se transformando em uma profissão. Hoje a profissão de produtor digital ou de produtor de conteúdo digital, ela é melhor remunerada do que muitas outras profissões. Ganha mais que um advogado, ganha mais que um jornalista. Então, aí tem a questão de comida, que é uma coisa que as pessoas começaram a trocar a televisão, rede aberta, ou a televisão mesmo de rede fechada, pelos conteúdos de telefone, de celular, de internet. Você vê que TikTok faz o maior sucesso, a gente se diverte com os vídeos, com os memes, e gastamos horas e horas, mais horas no celular hoje do que gastamos na frente da televisão. Verdade. E você falando sobre essa questão da humanidade aí evoluir, né? Eu vi essa semana que nos Estados Unidos estão mudando a lei para diminuir a hora trabalhada, né? Então, assim, é uma questão já que começa a mexer, né, num comportamento que pode ir até para outros, né, países também, essa mudança, mas alguns países ricos, né, para você ver a contrapartida que eu estou colocando, pessoas que não trabalham, que têm uma condição financeira muito grande, acabam se enlouquecendo, né? Então, assim, o ser humano ele é muito complicado, né? Você pode, às vezes, evoluir por um lado e deixar a desejar no outro, né? Então, assim,
é igual você falou, precisa de chegar num equilíbrio, né, das pessoas poderem lidar, e a hora que chegar, sim, a questão da computação, né, que seja as máquinas, que seja a inteligência artificial, a gente poder ser atendido por elas, mas saber viver também, né? Quer dizer, não vamos ficar mais à toa, vamos ficar com menos trabalho, vamos pensar menos, mas a gente tem que saber aproveitar, né, essa vantagem e não fazer disso uma coisa negativa. Mas vamos parar para pensar. Você acha, nós vivemos no mercado capitalista. E o capitalista quer ganhar, qual é o principal objetivo dele? Ganhar dinheiro, é ter lucro. E ele tem percebido isso, não é por acaso, ele faz muito estudo, realiza estudos, ele realiza muitos testes, pesquisa. Então o empreendedor que realmente quer ganhar dinheiro, quando ele começa a ganhar menos dinheiro, ele começa a fazer estudo e pesquisa para ver como ele vai ganhar mais dinheiro. E nessa realização de estudo, ele percebeu que quem é o consumidor dele? O consumidor dele é também o funcionário dele, é o funcionário de diversas áreas. E essas pessoas, quando elas trabalham muito, o que elas deixam de fazer? De consumir. Enquanto elas estão trabalhando, elas não estão consumindo. Então elas precisam de um tempo extra. Aliado a isso, elas perceberam que a produtividade, para aquelas pessoas que têm uma jornada de trabalho reduzida, trabalha-se mais um pouco no meio da semana, os 4 dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta, e folga na sexta. Eles perceberam que essas pessoas aumentaram a produtividade. Então é tudo analisado, é tudo pesquisado, é tudo desenvolvido. Mas isso vale para alguns setores, não vale para todos os setores, né? Existem os outros setores. E outra coisa que aconteceu, nós eliminamos alguns fatores que a qualidade de vida melhorou e a longevidade das pessoas também. Isso fez com que o mundo tivesse mais gente. Então, nossos mercados têm mais profissionais para trabalhar. E se você não reduz a hora de trabalho, você mantém uma quantidade menor de gente trabalhando. Então, você tem que ocupar mais as pessoas. A tendência é que pessoas que estejam ocupadas e que tenham um tempo para gastar, um tempo para utilizar viajando, utilizar consumindo, que é o principal. O capitalismo, ele vive do consumo. Se você corta o consumo, o sistema todo começa a entrar em colapso. Aí aumenta a inflação, diminui a rentabilidade de determinados setores. Então ele precisa de ter o consumo. Então essa redução de horas trabalhadas do funcionário resolve muitas situações. Aumenta a quantidade de empregos, dá mais qualidade de vida para as pessoas que têm mais tempo para, inclusive no seu horário de lazer, consumir outros produtos, além de ter aumentado a produtividade, segundo as pesquisas que essas empresas desenvolveram, né? Os setores que desenvolveram. Mas ainda é muito pouca gente que está fazendo isso. Ainda é muito pouca gente. No universo ainda está. Não passa de uns 5%. Por enquanto ainda é pequeno a adesão a esse tipo de pensamento, a esse tipo de proposta. O Amaro, o ano passado você esteve aqui, a gente estava naquele, quase que na boca do vulcão, né, na questão política, eleições, aquela confusão toda, manifestações. De lá até agora, faz um resumo aí, como é que você viu essa situação toda? Eu vim aqui no período eleitoral. Foi. A política, ela tem esses dois momentos, né? Ela tem esse momento de você estruturar partido, fazer planejamento a longo prazo, médio, longo prazo, a pensar ideologicamente o tipo de interferência social que você quer realizar. Mas aí quando chega o momento eleitoral, que é o momento ápice da política para alguns, para mim o ápice da política é você atrair melhor qualidade de vida para as pessoas, porque política ela faz para melhorar o mundo, né? E se você não consegue atingir isso, você é inócuo o seu trabalho, não tem motivo para isso. Então,
momento eleitoral não. Momento eleitoral é um momento de moer gente. Momento para desestruturar, disputa mesmo, é o UFC. Cada um dando seus golpes de um lado e de outro para ver quem derruba o outro e quem prevalece para ser o vitorioso nessa disputa. Então, o momento eleitoral é um momento muito crítico, é um momento de crise, é um momento de... E depois que passa esse momento, eu acho que é um momento de reconciliação. Das nossas análises, saem algumas questões que a gente tem que repensar. Por exemplo, a esquerda ganhou. Lula conseguiu, o campo progressivo conseguiu eleger o Lula. Mas ela ganhou realmente? Ela ganhou totalmente? Porque o lado conservador, eu não gosto de falar que é o lado da direita, porque eu conheço muitas pessoas que estão do lado conservador e que não são pessoas de direita. O comportamento em si que elas realizam socialmente não é o que é pregado pela direita. Elas querem uma sociedade que viva no formato mais concreto. E eu te falei aqui da sociedade líquida de Bauer, né? Que a gente amolda. A diferença disso os progressistas, eles estão atingindo esse momento líquido. Os conservadores não. Os conservadores querem posições mais concretas, em termos de religiosidade, em termos de moral social. Então eles têm questões mais rígidas nesse conceito, mas não quer dizer que elas sejam de direita. Porque a direita é difícil até trazer para as palavras o que significaria uma direita, porque olha só, a direita ela é contra... Ela é neoliberal. Para ela, quanto menos Estado, melhor. Então, a direita, em síntese, ela é menos Estado. As pessoas que estão no campo conservador, elas querem governo. Elas brigam para estar no governo. Elas brigam para ter posições do governo, para ter cargos, para ter... Então, nesse ponto, elas não podem estar representando a direita, porque o neoliberalismo que elas pregam é de vender tudo que é estatal, e o processo e o governo seria mais uma rainha da Inglaterra que opina, mas não age, que o mercado, os capitalistas é que teriam controle dessa situação social. Então, divaguei demais, né? mas não acho que as pessoas, pelo menos em Sete Lagoas, elas que estão na posição de direita, elas sejam de direita. Elas são conservadoras. A palavra que na verdade, o que eu observo muito, as pessoas próximas, é que existe um conceito de direita, né, principalmente os bolsonaristas hoje, né, que são pessoas de três correntes, né? Primeiro que são correntes dos empresários, né? Que nessa parte aí eu até concordo, né? Porque lá no início, na primeira reunião francesa que se falou de direita e esquerda, quem quer reclamar senta na esquerda, quem quer continuar do jeito que está fica na direita, né? Que eram os patrões. Aí nós temos aí os empresários, né? Nós temos aí uma segunda categoria que são os evangélicos, né? Que os evangélicos eles receberam uma lavagem cerebral muito grande, principalmente dos pastores, né? Que os pastores, eles acamparam mesmo esse movimento. E nós temos também um determinado grupo de pessoas que são aqueles seguidores de grupos bolsonaristas, né? Que são pessoas que realmente foram aniquilados ali pelaquela mídia, né? Que é uma mídia avassaladora, que eu acredito que eu não conheço nenhuma outra no mundo inteiro tão avassaladora, tão forte, tão bem feita como é a mídia bolsonarista. Então, assim, a gente tem essas três categorias, né? E eu posso até colocar mais uma, que é o antilulismo, né? Que realmente existe, né? Que são pessoas que realmente são
tipo assim, contrárias completamente a um governo de uma pessoa que passou, né, na mídia pela forma que o Lula passou, né, sendo colocado como uma pessoa que assaltou o Estado, que roubou muito e tal. Então, assim, do lado da direita a gente tem, né, vários perfis. Agora do lado da esquerda não, do lado da esquerda é quase que o mesmo. Mas aqui, eu ouso discordar. Assim, eu concordo em partes com você. Vamos lá, o pessoal, os empresários. Os empresários naturalmente eles são de direita, mas nem todos são de direita. Nem todos são de direita, porque também se ganha dinheiro com governos de esquerda. Aliás, nunca se ganhou tanto dinheiro com governos de esquerda como se ganhou no início do governo Lula e no primeiro mandato de Dilma. Então, gera riqueza. Então, nem todos os empresários. Talvez nós estejamos, da última vez que eu estive aqui, eu te falei que foi meio regional. As votações foram regionalizadas. Sul ficou com esse campo conservador, e o norte ficou com o campo progressista. Não sei se o clima influencia, mas foi isso que aconteceu. Como Sete Lagoas está no meio, nós temos quase meio a meio. Está meio a meio dividido. Então, não, mas Sete Lagoas tem muito mais bolsonarista. Tem, mas na votação... Cerca de 70%, 80%. Na votação quase que equilibrou. Na votação eleitoral. Talvez com algumas pessoas de direita... Quase que 70%. 49% foi a votação de Lula aqui na nossa cidade. Então, 51% foi bolsonarista. Então, teve muita gente que não votou, né? Então, quando você fala dos evangélicos, eu não gosto de generalizar. Mas, estudando, eu percebi que os evangélicos eles têm a teologia da dominação. Então, eles têm essa teologia de que Jesus Cristo, estamos na era em que Jesus Cristo vai voltar. E que os campos da vida civil, os campos da sociedade, têm que se transformar e estarem preparados para a vinda do Cristo. Então, as igrejas, elas trabalharam como se o Bolsonaro fosse um Messias, ou uma pessoa que viesse para melhorar esse campo. E o campo progressista... Não concordo com você. Não concordo com você, porque é o que está por trás, né? O que está por trás é uma jogada política. Mas entendeu? Você pode não concordar, mas isso é dado. É estudo que está sendo desenvolvido baseado no que aconteceu. Então, eles têm a teologia da dominação. Então, eles têm que preparar. Eles têm que preparar a sociedade. Então, os pastores e as igrejas, elas trabalharam nesse campo de que a sociedade ela precisava ser trabalhada para a volta do Cristo. Não que o Jair Messias fosse o Cristo, mas Jair Messias era um enviado para começar a fazer esse trabalho. Pelo menos foi essa a doutrinação que eles fizeram. Por quê? Porque o Lula, eles fizeram a satanização da esquerda, a satanização do Lula, e trabalharam isso tão fortemente que tiraram a capacidade da esquerda de entrar nesse tema. Você percebe que Lula ganhou a eleição quando ele saiu do tema religioso e foi para o tema econômico. Porque aí no tema econômico, o resultado que Bolsonaro trouxe para a sociedade não foi nada satisfatório economicamente. Mesmo no ano eleitoral em que ele usou diversos recursos do Estado para transferir renda numa real e manifesta desejo de comprar voto. Ele criou mecanismo que endividou o Estado em mais de 900 bilhões. Eles falavam que o Lula roubou 300 bilhões, ele endividou o Estado em mais de 300 bilhões. Você vê que Lula perdeu, eles falaram que Lula foi preso, foi julgado por 1 milhão e 200, que é o triplex. Hoje se fala de joias que a primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu no valor de 16 bilhões. E o pessoal da direita, ou os conservadores,
não ficam indignados com os 16 bilhões, mas ficaram com 1 milhão e 200. Então você quer dizer que não tem nada a ver com corrupção. Tem a ver com essas questões de conservadorismo, ou essa questão ligada à teologia da dominação. Uhum. E o terceiro que você falou, que são essas das mídias sociais. É método. O método da direita foi a fake news, ela trabalhar mentiras, e as pessoas, elas não fazem checagem. As pessoas, elas acreditam demais no que está escrito, postado, e se tem por trás uma pseudo agência de notícias, eles acreditam, entendeu? Nós temos aí a Jovem Pan, que trabalhou firmemente com aqueles diálogos deles, mas que não havia checagem. No jornalismo, o mais importante que a notícia é a checagem da veracidade dessas notícias. O jornalista, ele tem que ser responsabilizado pela checagem. A profissão dele é saber de uma coisa e checar se aquilo é real ou se é verdadeiro. Aí depende, né? Se for um jornalista que estiver comprado por algum sistema, aí... Então, mas eu tô falando assim, o sistema, né? O pressuposto lógico é checagem. A Rede Globo, ela faz checagem da notícia dela. Ela pode ser tendenciosa em apresentar apenas uma versão dos fatos, mas a versão que ela apresenta é também verdadeira. Ela pode se omitir com a outra versão, mas o que ela fala é verdade. Ela não fala mentira. Ela é tendenciosa. Enquanto que os outros estavam criando notícias, criando fake news. Eu que tenho uma casa, se eu tenho um cômodo vazio na minha casa, o governo vai me obrigar a receber uma família. Para baratear o custo da carne, eles vão começar a matar cachorro para comer os cachorros, como é na China. Então começou a inflar a sociedade de notícia falsa. E a gente fica indignado quando a gente vê uma notícia assim, tipo... E a pessoa acreditar, né? As pessoas acreditam. Não, pior que são pessoas letradas, pessoas inteligentes. Como é que essa pessoa acreditou nisso, né? Mas é porque a tendência do ser humano é acreditar mesmo. Porque não, eu falo assim, a felicidade do ponto de vista filosófico, a felicidade, você só encontra a felicidade se você acredita. As pessoas que duvidam não são felizes. As pessoas que acreditam são. Então você tem que acreditar para você ser feliz. Então elas querem ser felizes, elas não querem checar. Verdade. E elas nem têm tempo para fazer checagem. Então elas acreditaram numa grande mentira, num grande universo. Você pode perceber que foram para a porta dos... Não, e o interessante é que o cara chega e fala assim, não, eu sou um cara super bem informado, eu acompanho tudo, eu sei de tudo, eu tenho notícias privilegiadas. Mas você vê, elas foram para a porta dos quartéis, acreditando na notícia de que a Constituição dava para elas poderes para estarem pedindo um golpe militar, uma ruptura com o sistema. Como que o sistema vai criar um mecanismo de ruptura com ele mesmo? Então eles acreditando nessa notícia de que ia... Tá certo que na porta dos quartéis a vida estava sendo muito boa, porque tinha churrasco, tinha uma alimentação farta, muita conversa, e um universo paralelo, que era anticivilizatório, inclusive, entendeu? Fazer continência para pneu, trabalhando figuras ou símbolos, como a bandeira do Brasil, você trabalhar o símbolo da bandeira do Brasil daquela maneira tão errônea, tão... isso não é patriotismo. Patriotismo é você preservar o patrimônio de uma nação, destruir Brasília. Isso não é patriótico. Não acho que destruir o bem público seja uma manifestação patriótica. Você que é uma analista assim, de excelência, pensando na qualidade dos dois candidatos que nós tivemos, vou dizer duas palavras simples, mas hilárias assim, só para simplificar. Né? Nós temos de um lado um que foi preso, né? Que foi acusado de ser um que assaltou os cofres do governo, e do outro lado um todo trapalhão, cheio de palavras, de piadinhas e tudo mais. Então, quer dizer, olhando assim de longe, lá de cima do morro, você vê que a qualidade, né? A análise que você faz assim, gente, como é que pode um país desse tamanho ter dois candidatos desse jeito, né? A qualidade é muito inferior ao que nós temos de Brasil,
né? Mas a gente vê que foi uma ruptura de um sistema, né, que tentaram implantar e que não deu certo. Viajando para daqui a 4 anos, você acha que a gente vai ter uma eleição mais normal, né, depois de todas essas prisões, de todos esses trabalhos que vêm sendo feitos? Você acha que a gente vai ter uma eleição melhor, uma eleição mais calma, uma eleição com menos fake news, uma eleição com candidatos mais normais? Acredito que não. Você acha que não? Ou você acha que não? Eu acredito que o sarrafo vai ser mais alto? Eu acredito que é uma tendência, porque se experimentou um método. E a questão eleitoral, ela é uma disputa. O método funcionou. Se o método funcionou, com certeza eles vão melhorá-lo e vão continuar implantando isso. Eles querem a polarização. A polarização, ela é interessante para o político. Ela divide o público. Então, até mesmo depois da eleição, para você cobrar dos governos, do governo que venceu, fica mais difícil. Porque se você votou e apoiou esse governo, você não quer dar o braço a torcer para o seu adversário. Você não quer falar com o seu adversário minimamente que ele estava certo em algum ponto. Você não quer dar o braço a torcer. E do outro lado, se o outro criticar, a gente vai, o campo que ganhou vai falar, não, ele está criticando porque perdeu, porque ele tem essa questão de estar se preparando para um próximo pleito. E eu acho que a polarização ela vai continuar ainda. Esse negócio de política apaixonada, mais apaixonada e menos racional. Então vamos fazer uma brincadeira para a gente voltar e voltar essa fita daqui a 3 anos e meio. Quem vai estar nessa polarização lá do A e lá do B? Chuta aí para mim. Os dois nomes. Nome vai ser difícil. Você vai ter que chutar dois nomes que daqui a 3 anos e meio eu vou pegar a fita para ver se você acertou. Eu acredito que o Lula, mesmo ele falando que não vai ser candidato à reeleição, dificilmente ele vai conseguir fugir disso, porque vai ter saúde para isso? Mesmo se não tiver, eles vão fazer dele uma figura que mas se o governo dele for um sucesso, né? Minimamente a economia deslanchar e se ela recuperar os ganhos, ela quebra a espinha dorsal do bolsonarismo, que é o capital. Os 5% que representa, a população de 5% que representa a maioria do dinheiro que circula no Brasil, eles não estão interessados nessa questão ideológica de direita e de esquerda, não. Eles querem ganhar dinheiro. Eles não estão nem aí pelo que está passando. Eles estão numa bolha em que eles são protegidos disso tudo. A vida que eles vivem, eles não praticamente consomem em restaurante que vai com pouca gente, que só está entre eles. Eles estão num campo seleto em que eles não descem para isso. Eles usam política para ganhar dinheiro. Então é especulação financeira. A outra camada, que é um pouco maior, que é dito a classe média, ou classe média alta, ou classe média baixa, ela parte quer ganhar dinheiro e a parte tem essa questão ideológica de diminuir a ascensão, porque eles só ganham dinheiro porque nós temos uma base muito grande de consumo. E se essa base de consumo migrar, ela passa a consumir menos, ela passa a produzir e passa a concorrer com eles. Então ela precisa dessa base grande. Então eu acho que o Lula, ele economicamente, a tendência é que ele melhore. Pelo menos tem gente pensante melhor do que o governo passado. Então eles vão melhorar economicamente. Em contrapartida, do lado de lá, dificilmente o Bolsonaro ele vai ser elegível. Pode ser que alguém da família tente isso. Ou mesmo o Zema, que fica tentando ser o novo Bolsonaro. O novo Bolsonaro, a tendência dele é o novo. Então ele é o novo Bolsonaro. Talvez ele consiga. Essa foi boa, viu? Ele consegue. Eu fiz uma brincadeira aqui. E eu pensei que ele ia indicar 2 nomes. Um ele indicou, então já tá bom, é o Zema. Eu falei, você indicar a Michelle ou o Zema? Eu achava que seria o Zema. A Michelle ela tem desgaste dentro da família. Eles teriam que controlar os 2 filhos do Bolsonaro. Mas é uma possibilidade, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu acho o Zema mais forte. É meio que. É o mineirinho que vem ali
Mineirinho que vem ali por fora, cozinhando todo mundo e acaba chegando lá. Pode ser. Pode ser que ele forte seja candidato, viu? Pode ser que ele seja uma disputa. Ele sai com Minas consolidada. Eu acho que a força dele está em sair com um estado consolidado. O Aécio perdeu a eleição quando ele concorreu para presidente porque não ganhou em Minas. Ele não teve a margem grande em Minas que ele pretendia. O Zema é bem visto lá fora também. Porque ele tem um marketing bom. Ele trabalha um marketing bom. Porque internamente o governo não é lá essas coisas, né? Verdade. E do outro lado? O Lula contra o Zema, então? Lula contra o Zema. Então daqui a 3 anos e meio nós vamos voltar nessa fita aqui. Eu vou trazer o Amaro aqui e vamos ver se a polarização deu Lula contra Zema. Boa, hein? Pode ser. Mas aí, se eu acertar, eu vou acertar, mas vou acertar entristecido. Porque nós precisamos formar novas lideranças. Nós precisamos... A política, ela deveria estar trabalhando mais a cabeça do jovem, para ele gostar da política séria, da política discursiva, do diálogo. A gente fala tanto em campo democrático, mas a gente não dá possibilidades. O jovem hoje, ele não quer tanta estudar para falar de política, ele não quer, ele fala, eu tenho as minhas opiniões, e não lê nada a respeito, não lê, não acompanha o que se fez no passado, o que determinadas atitudes do passado levaram, as consequências que criaram determinado posicionamento, determinada forma. Amaro, mas se você for parar para analisar essa situação que a gente viveu nos últimos 6 anos, né, que foi a era Temer, depois Bolsonaro, a gente ficou numa confusão muito grande, com as pessoas muito estressadas, né? Politicamente, um embate muito grande. E você sabe que o embate acaba afastando as pessoas, principalmente o jovem, né? Que gostaria de ver alguma situação um pouco melhor, né? As famílias transmitiram, né, isso dentro de casa, né? Essa situação terrível de se sentir todo dia sem uma expectativa positiva, né? Você vê, nós tivemos aí até no final do ano aquela situação dos acampamentos, daquela situação terrível, né? Que era uma sensação desagradável e tal. E agora nós tivemos 2 meses uma certa calmaria, né? Eu acho que a gente precisa um pouco mais dessa calmaria, né? De ter um governo que as pessoas possam ter um pouco mais de tranquilidade. Lógico, tem que ter a disputa, eu acho muito importante a disputa, porque através da disputa é que você vai conseguir com que os políticos ajam corretamente, porque se não tiver ninguém cobrando, se não tiver ninguém fiscalizando, eles vão fazer a farra mesmo, né? Mas assim, é importante a gente ter um momento aí, pelo menos uns 6 meses, 1 ano de tranquilidade para as pessoas poderem, sabe, acalmar os ânimos e tal, e falar assim, opa, política é bom. Mas o método político utilizado atualmente não vai permitir isso, porque eles querem estar sempre alimentando esse monstro ou esse gigante que gera voto. Se não gerasse voto, eles não estavam falando isso. Porque você vê que quando começa a calmaria, vem alguém e lança uma polêmica que o campo progressista vai querer discutir aquela polêmica lançada, entendeu? É uma manifestação preconceituosa, é uma manifestação na verdade, o que eu observo é o seguinte, hoje se trabalha muito mais a geração do desgaste de alguém do que da construção do outro lado. Então é muito difícil uma pessoa construir um nome, porque o que se vem de desgaste é muito grande. E eu estou falando isso e eu puxo isso para 7 Lagoas. Eu estou vendo desde 1º de janeiro, né, que nós viramos o ano, e eu comecei a observar como é que 7 Lagoas ia se comportar, né? Já pensando nas eleições do ano que vem, eu tenho percebido que existe um debate aqui profundamente acelerado com relação ao que vai acontecer o ano que vem, né? Uma disputa entre alguns nomes e um show de ataques que chega a ser desnecessário para o cidadão comum, né? Mas na verdade é o quê? É uma forma que estão
fazendo para destruir alguns nomes, para que esses nomes não venham a ser candidato a prefeito. Mas é que o que gera engajamento? O que gera engajamento é fofoca, é briga, é bastidor, notícia de bastidor. Inclusive tem até aquela frase que fala assim, fale mal de mim, mas fale de mim. Até isso eu ouvi recentemente. Porque gera engajamento. Que, tipo assim, não, mas aquela questão lá foi muito polêmica mesmo, mas foi bom que todo mundo falou de mim. Então, gerou engajamento. Quem não era conhecido. E o campo é assim, na internet você percebe que os comentários começam o que é mais comentado é o que está mais polêmico e quiseram posicionamento favorável ou contrário, entendeu? Estão falando de duas posições, então os dois firmaram posições e os dois conseguiram engajamento, então os dois lados tiveram essas posições. Então a política ela se movimenta disso. E tem aí o fogo amigo, tem muito fogo amigo, muito mais fogo amigo do que fogo contrário, entendeu? Ali a disputa eu trabalho com a seguinte tese, Duílio não vai ser candidato a prefeito. Por quê? Ele não pode concorrer à reeleição. Por quê? Porque ele já foi prefeito. Mas tem um estudo aí que pode... 6 casos no Brasil de 1, 2, 3 dias, 3 semanas, não tem casos consolidados. E se o caso de Sete Lagoas, que é uma cidade de médio porte, vai a julgamento e gera uma jurisprudência, esse caso ele vai abrir um leque e vai agir em cascata no Brasil inteiro. Vai abrir uma jurisprudência, uma possibilidade dos candidatos renunciarem a 1 ano da eleição para concorrer, o cara concorre como reeleição, com a máquina administrativa na mão, e depois ele ainda pode concorrer a uma segunda reeleição. Olha como você quebra o sistema. Quer dizer, ele fica 4, 6, 7 anos, aí faltando 1 ano ele sai do mandato, né, entrega para o vice, e depois ele pode ser candidato. Isso, entendeu? Está gerando, na verdade... Então você vai gerar uma continuidade de grupos. Então essa tese está gerando uma quebra na lei, né? E essa tese é muito perigosa. Então não vai colar, não vai colar. Nas cortes superiores isso não vai colar. Então ele não vai poder ser candidato à reeleição. Só que ele não pode falar isso agora. Você fala isso agora, o grupo dele, que é diversas correntes, se fragmenta. Porque lá tem direita, tem esquerda, tem centro. Então cada um vai querer lançar o seu candidato a prefeito e ele perde a governabilidade. Aí o mandato dele acabou. Fica só falando-se sobre o nome que vai ser o próximo concorrente. Essas pessoas que estão no governo, elas já vão começar a posicionar em quem elas acham que vai ser o prefeito. Entendeu? Porque tem esse negócio de você querer aproveitar a oportunidade. Fulano de tal tá melhor na mídia, eu acho que ele que vai ganhar a eleição, então vou me posicionar. Mas isso já está acontecendo. Então, e acaba o governo. Você fragmenta o governo, você perde a sua governabilidade. Você não tem mais. E você acha que você governa quando você pauta. Quando você perde esse poder de pautar as ações, aí você perde a governabilidade. Mas você acha que Sete Lagoas vai ter polarização? Vai. Governo contra quem? Não sei se a oposição vai se organizar. Eu não posso nem falar que tem oposição em Sete Lagoas, porque eles estão comendo eles estão se alimentando da mesma fonte, então eu não posso falar que tem oposição. Os que se destacam, os dois que se destacam com um discurso mais contrário ao governo, mas que nada faz para mudar a situação do governo, é o Júnior e a Carol. Então eu acho que eles naturalmente vão ser a posição de oposição, que vão trabalhar a oposição. Foram muito bem votados. E temos a posição do governo. Se o governo fragmentar, se dividir, aí nós vamos ter uma corrente de direita, uma corrente de esquerda do próprio governo. E se dividindo, não vai ser uma polarização de pessoas, vai ser uma polarização de posições, entendeu? Uhum. E aí eu acho que... Aí a gente tem que ver as conjunturas. Agora a gente começa a caminhar e começa a discutir. O Júnior Souza aceita serviço da Carol? A Carol aceita serviço do Júnior? Não. Então os dois cada um vão disputar 2 campos? Aí vai ser... Mas você coloca os dois por causa da votação deles?
Não, eu coloco por causa do posicionamento que eles exercem. Porque a votação não quer dizer nada. Eu os coloco por causa do posicionamento de discurso que eles mantêm atualmente, entendeu? Eles mantêm um discurso contrário ao que o governo tem realizado. Embora a gente tenha visto o Júnior abraçado com o Duílio numas reportagens passadas, eu acho que eles ainda estão em campos distintos de disputa de poder. Não, aquilo ali não vira, não. Mas e o deputado? O Douglas, eu não sei se o Douglas vai se enveredar para uma nova tentativa de mas pelo menos apoiar prefeitura. Talvez eu acho que ele queira mais trabalhar mais sossegado. Eu acho que ele atraiu para ele uma oposição na eleição passada que atrapalhou ele, ainda que ele tenha sido bem votado, tenha sido reeleito, mas a posição, ele gerou uma oposição a ele que talvez ele não queira para a próxima eleição. E talvez ele queira também voos mais altos, deputado federal. Ele teve votação que já o credencia a tentar isso, né? Uma candidatura e também federal. Eu acho que tem uma questão que precisa ser analisada também na próxima eleição, porque você não vê só uma eleição, você vê a eleição e a próxima, né? Porque na próxima nós teremos aí, caso o Duílio não venha, como você disse, né? Depois ele viria como deputado federal. E bem credenciado, né? Eu acho que ele bem credenciado. Só que aí ele tem uma disputa com o Juca Bahia, que ficou bem credenciado também, e com o Douglas, que pode querer vir como deputado federal. Seria maravilhoso se a gente fizesse 2 deputados federal, né, Amaro? Regionalmente a gente tem condições de fazer isso, mas aí concentração de voto, nessa briga toda que a gente tem realizado, porque... Vou te confessar, tá difícil de conversar política com as pessoas. Você não conversa para o outro ouvir. Você conversa para defender a sua posição, o outro não te ouve, defende a posição dele e fica parecendo conversa de doido. Porque nós não buscamos um consenso ou um ponto comum. Não precisa nem ser de consenso, mas a gente precisa encontrar um ponto comum. A política antes ela era feita dessa maneira. Eu discordo de você em diversas questões, mas nessa eu concordo. E nessa nós vamos avançar, então. Política já não está sendo você está falando sobre isso aí, que na verdade nós tivemos um exemplo, né, sobre isso que você está dizendo, que na última eleição o número de candidatos a deputado estadual e federal foi enorme, né? Então, quer dizer, estava pulverizou a votação. Cada um defendendo a sua bandeira, né? E o que se analisa e que se tem expectativa também é que para prefeito nós tenhamos no mínimo 5 candidatos fortes aí disputando. Então eu não sei se a gente vai ter essa polarização, porque se fosse olhar hoje, nesse exato momento, nós não teríamos essas uniões, né, como você disse aí, o Júnior junto com Carol, grupo da prefeitura todo junto, entendeu? A gente teria aí no mínimo aí 5 candidaturas, cada uma muito forte. Né? Eu não sei como é que está a formação desses grupos aí, como é que eles estão trabalhando. Todo mundo conversando, caladinho, quietinho, mineiro, né? O mineiro ele sempre começa pelas beiradas, fica fazendo os levantamentos. E eu queria até tocar no assunto também, porque você recentemente foi para a Rede Sustentabilidade, você teve até agora no final de semana participando de um evento em Belo Horizonte. Como é que está essa formação? Como é que vocês estão pensando aí numa formação de partidos também para trabalhar essa questão de candidatura? A gente tá ainda no início, a gente ainda agora que a gente foi nomeado como comissão provisória, o Paulo Valadares, advogado, que é o presidente atual da rede, a Suelen é a vice-presidente, então a gente está começando ainda as discussões, mas a gente utiliza o partido, a gente utiliza o partido mais para fazer um discurso ideológico, fazer a preparação, o planejamento e se preparar, atrair as pessoas que pensam mais ou menos parecido com a gente, desenvolver projetos, desenvolver ideias, e essa questão mais programática para a eleição a gente vai discutindo enquanto a gente vai formando o partido. Eu acredito que o Rede tem a possibilidade de atrair muitas ideologias parecidas com as dele. E formar um grupo bom para concorrer à eleição maior do que já teve até hoje. Na verdade, a Rede, na última eleição,
Quem concorreu a prefeito pela rede foi o Saulo Calazans, né? Teve 2 candidatos a vereador. Teve 2 candidatos a vereador apenas. E agora, eu vi na foto que vocês fizeram, né? Vocês, inclusive, estavam lá na foto, tinha o Caramelo e o Geraldinho Caldo da Lua. Poderíamos ver os dois assim como um candidato a prefeito e outro a vice também? Há uma possibilidade disso? O Caramelo nunca escondeu esse desejo que ele tem de ser candidato a prefeito, né? Ser candidato a prefeito de uma cidade do tamanho de Sete Lagoas depende de você reunir um grupo, né? Grupos determinados. Mas grupos. A rede está muito. A rede, ela. Ele não acredito, é um partido sozinho, né? Eu acredito que a rede, em termos de direita e esquerda, né? Vamos colocar assim, a rede está bem na esquerda. Assim, depois do PT, você vem o PT, depois você vem a rede, depois você vem PCdoB, PSOL. Eu acho que se houver uma união desses partidos, talvez se consiga uma unidade interessante, né? Mas o principal, porque, por exemplo, eu conversei no final do ano passado com o Claudinei, né, que é do PT. Né? Logicamente, o PT agora com o presidente Lula, ele vai lançar, no mínimo, um candidato a vice-presidente, a vice-prefeito, né? Então, você poderia ter, por exemplo, um Caramelo como candidato a prefeito pela rede e um Claudinei como vice pelo PT. Eu acho que é uma ideia, não estou dizendo que isso vai acontecer, gente, mas que é uma ideia para começar a trabalhar e tal, né? Por quê? Porque são partidos de esquerda, né? E tem a questão da federação também, que vocês estão aí com um número de partidos que fizeram... A rede de sustentabilidade, ela tem uma federação atualmente com o PSOL. Com o PSOL, aí tá vendo? São 2 partidos de esquerda. Então, ele está com o PSOL. Mas aí nós estamos no momento... O PV, o PT e o PCdoB parece que estão juntos. Isso. Então aí, PV, PT, já são 5 partidos. 5 partidos aí, só nessas 2 federações. 5 partidos. E nós temos aí o PSB, que é também do vice-presidente Alckmin, que provavelmente também vai querer ter uma pretensão nesse sentido, e outros que já formam, né? Aí temos que ver a definição do PDT, como que o PDT vai se posicionar para a próxima eleição. Aí nós estamos esperando essa posição dele. Na verdade, mas na verdade esse momento ele é de fortalecimento dos partidos. A gente precisa primeiro fortalecer os partidos, essas unidades internas. Então as nossas reuniões, elas são para esse fortalecimento. Para a gente poder discutir alguma coisa a nível de futuro, a gente primeiro tem que fortalecer as nossas unidades. Para você chegar com autoridade ou com representatividade para poder falar alguma coisa. Antes disso, não. O Rede está no momento de tentar entender todo o processo que se passou nesse passado próximo. Da eleição, o porquê das pessoas se posicionarem, tanta gente se posicionar, 49% da população ter se posicionado como de direita, o que eles querem, o porquê disso, a gente compreender por que o campo evangélico teve a postura que teve de trazer a religião para a política, o que eles... Entender, a gente está num processo de compreensão e de reconciliação. Nós queremos reconciliar com as pessoas que não queiram mais viver essa guerra que está sendo a política. A gente quer reconciliar. A gente quer começar a voltar a discutir de forma respeitosa a política. Da gente sentar na mesma mesa para conversar. Eu divergir da opinião do meu colega de outro partido, e ele me compreender, e sem que a gente tenha que usar termos pejorativos nessa discussão, tipo, você é burro, você está com fulano de tal, ele é um encantador de burro e por isso que ele te encantou. A gente quer parar com essa discussão, né? A gente quer reconciliar. Atacar o outro. A gente quer entender, a gente quer mais entender. Porque todo mundo fala, não, é porque ele é burro, não, é porque você é mau. É que você não tem caráter, por isso que você escolheu o Bolsonaro. Não, você é burro, por isso que você entendeu. E cadê a picanha? Você não vai me dar picanha para mim? O seu presidente não falou que a gente ia comer picanha? Tá baixando o preço. E a fila do hoje não existe mais. Então, de certo modo, fazer o L valeu a pena. Então, mas a gente quer reconciliar.
A gente quer reconciliar, a gente quer diminuir essas tensões e ver como que a gente pode fazer para a gente fazer política de forma respeitosa daqui por diante. Eu concordo com você, a gente quer reconciliar, a gente quer conversar, bater papo com todo mundo, quer poder ter a liberdade de conversar, né, conversar tanto questões econômicas, questões políticas, questões de cidadania, e com todo mundo, né? Não é só com esquerda, não é só com direita, não é só petista, não é só bolsonarista, né? A gente quer voltar ao normal, né? Mas só que o seguinte, a gente precisa, né, que as pessoas tenham consciência e vivem um novo momento, porque senão a gente vai ficar vivendo de passado, vai ficar vivendo de ilusão, né? Agora, uma coisa é importante, né? Que seja petista, que seja bolsonarista, nós queremos políticos que sejam políticos verdadeiros, políticos capazes de defender a sociedade, pessoas que não fiquem usando a rede social para fazer fantasia, para fazer, né, mimimi, né, para ficar levando seu nome de qualquer jeito, né, ficar atacando o adversário para destruir o outro, para diminuir o outro. Nós precisamos de fazer aquela construção positiva, né? E eu acho muito louvável o que vocês estão fazendo. O problema é que não gera engajamento. A gente sabe disso. Não, mas se você criar nesse engajamento, nossa proposta é de começar a conversar de forma séria. Se você criar uma unidade bacana, vocês começam a subir a escadinha, daqui a pouco vocês vão ser seguidos por outros. E eu acho que é um exemplo para Sete Lagoas seguir. Porque política pra gente não é para ter o cargo, não é para ter o dinheiro, não é para ter o poder. Muita gente vai para política mesmo para conquistar isso. A gente, de verdade, porque eu tenho... começa na política. Eu tenho na minha história, se eu fosse contar a minha história aqui, a minha expectativa é de que eu fosse não menos indigno, que eu fosse ser um operário, ou que eu fosse ser trabalhar numa siderúrgica. Não tem nenhum desalento nisso, é uma profissão que é reconhecidamente digna, mas eu tinha um sonho de ser advogado, eu tinha um sonho de estudar, de pensar a sociedade, atuar de pensar politicamente, né? Direito. Então eu tinha esse sonho, não é porque eu nasci num ambiente pobre, que eu nasci num ambiente de pouca instrução, que eu não pudesse querer realizar esse meu sonho. Então, o que a gente quer é que outras pessoas, como eu, que nasceram em ambientes não privilegiados, tenham acesso à realização do seu sonho. Porque o indivíduo ele só se realiza quando ele consegue concretizar um sonho. Ele só se realiza quando ele pensa ou ele projeta algo para a sua vida e, ainda que seja vagarosamente, ele consiga estar andando nessa direção. Pessoas desalentadas socialmente, elas causam muita confusão. Elas vão para violência, elas vão para... elas desistem, elas começam a agir de forma anticivilizatória. Então a gente precisa diminuir os desalentados e aumentar os sonhadores. Amaro, para encerrar, eu queria que você me falasse alguma coisa de positivo que você teve nesse evento, que serve aí, que seja uma frase, alguma coisa que você ouviu, que você traz desse evento da rede, que pudesse ser inserido na sociedade sete-lagoana, que você traz de positivo. A presença da Heloísa Helena, eu vou confessar para vocês, eu já tive muita discordância dos posicionamentos da hoje deputada Heloísa Helena. Já tive muita convergência. Eu nasci politicamente dentro do berço do PSDB, então ali muito centro, muito no centro. E evolutivamente eu fui para um partido um pouco centro-esquerda, que é o PV. O PV praticamente já está em todos os governos, então ele é centro-esquerda. Ele tem um pensamento que fala que ele é de esquerda apenas porque ele tenta essa questão ambiental, que é mais uma matéria de esquerda, mas ele é centro-esquerda. E agora eu estou no Rede de Sustentabilidade, que também é considerado centro-esquerda, porque nós não estamos tão distantes do centro. As nossas questões de sustentabilidade, elas envolvem caráter econômico. A gente quer que a economia ela se desenvolva, porque a economia desenvolvida ela dá emprego.
E quando falta emprego para o cidadão, para as pessoas, lhe é roubado o brilho nos olhos, a vontade de viver, traz para a sociedade um entristecimento que dissemina, que se espalha. Então a gente quer o emprego, a gente quer, mas só que a gente quer isso de forma racional. Não precisa destruir o mundo para você fazer emprego, para você ganhar dinheiro, não precisa. Dá para você conciliar as duas coisas, a proteção ambiental com o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. O que eu vi lá, o que me surpreendeu é quando você lida com uma pessoa que é grande. Ela tem 1,60 m, ela é baixinha, mas é uma pessoa grande. Ela tem uma convicção, ela tem uma construção dos seus pensamentos fortalecidos pela vivência política que ela experimentou na existência dela, que faz dela uma pessoa grande. Você pode discordar dos pontos que a Heloísa Helena defende, mas você não pode discordar da maneira sincera, correta e verdadeira, que é a crença dela de que ela pode mudar e como ela se fortalece para defender esse propósito dela. Porque defender o capital, defender o direito das pessoas terem lucro, defender a economia, tem muita gente fazendo isso. Mas defender o desenvolvimento humano, defender que as pessoas dependem do mínimo para uma existência digna, isso é muito pouca gente está fazendo, entendeu? Ela veio de um ambiente em que as mulheres, as crianças eram vendidas para outras famílias ou até mesmo para prostituição, para poder alimentar o restante da família. E ela, como ela diz, ela não se corrompeu a esse sistema. Ela lutou, ela defendeu o direito dela de ser evangélica, porque ela é evangélica também. Ela defendeu o direito dela de ser evangélica, a postura dela de ser política, de ser... ela é da saúde, campo de epidemiologia, então ela, da profissional, desenvolveu-se profissionalmente e ideologicamente. E esse poder que ela conquistou agora como deputada, isso não sobe a cabeça dela porque ela sabe que ela é um indivíduo da política. Ela é uma atriz social necessária, porque o discurso dela mantém um equilíbrio. O discurso dela mantém um equilíbrio. Não estou falando que tem outras pessoas que são grandes assim como ela, do campo de direita, do campo dos conservadores, do campo das esquerdas, até da extrema, dos dois extremos, extrema direita e extrema esquerda. Existem pessoas que são grandes, que têm grande segmento, grande engajamento e que têm força no seu discurso, mas a Heloísa Helena é uma dessas pessoas também. Que bom, que bom. Foi basicamente uma aula, né? Uma inspiração que eu espero poder utilizar nessa nossa caminhada. Que bom. Tá, gente, nós vamos encerrar então mais um Santiago Entrevista. Obrigado, Amara, que está sempre conosco aqui, né? Sempre que eu que agradeço a oportunidade. Sempre trazendo novidades pra gente também, né? Não deixa a gente aí de longe aí sem saber o que está acontecendo não, viu? Tá, joia. Porque você faz parte aí da política Sete Lagoana também, né? Agradecer a você que esteve conosco, mais um Santiago Entrevista. Até o próximo então. Continue sempre ligado aqui na TV Sete Lagoas e na Com BR.